abençoe a vida do irmão. Quero inicialmente agradecer os irmãos que cooperaram, trabalharam desde ontem, na verdade a semana inteira. Irmã Elza pintando a igreja com o irmão Moisés. Mande o meu abraço, agradecimento aos irmãos que contribuíram com a tinta, com a mão de obra. O Galego com a escada, obrigado Galego, foi de extrema importância a sua contribuição. Às vezes nós achamos que é uma coisa pequenininha, mas essa pequena coisa faz a diferença no todo. Então, os irmãos que contribuíram de diversas formas, colocando na pasta um emblema, as irmãs na cozinha, tudo isso, tenho certeza que Deus não esquece do seu serviço. Eu tenho ouvido algumas pessoas, isso na internet é muito comum, você abre ali, tem uma opção de gente falando de Deus, e uma coisa que tem me chamado a atenção é que eles não deixam de estarem certos, mas o propósito de muitos deles é que não está correto. Fazer as coisas boas, ou seja, você ter uma atitude boa, caridosa, você ter um bom caráter, isso é necessário para a sua vida e a sua relação social. Mas essas coisas não salvam. Não são estas obras que levam você para o céu. Isso complementa a nossa fé, isso traz vida à nossa fé, isso anima a fé dos outros, quando compartilhamos a caridade, o amor, quando nós acolhemos as pessoas, quando nós tomamos a dor do outro de uma forma empática, isso tudo é bom, mas quando você vai buscar a razão, o propósito, quando não é Cristo, não é graça. Quando não fazemos essas coisas por amor a Jesus Cristo, tentando resolver o pecado, tentando resolver os nossos problemas com Deus, com as nossas ações, isso não é bom. Essa é a minha informação aos irmãos. O nosso agradecimento. Quando você faz alguma coisa no reino, sendo ele menorzinho que for, ele tem uma importância muito grande, porque é reino de Deus. E se é de Deus, é para Deus. E Deus recompensa. Não tenho a menor dúvida de que Deus tem derramado bênçãos sobre a tua vida de uma maneira sem igual. Nós temos alguns outros irmãos e irmãs que chegaram posteriormente, como falamos, nós vamos dar a oportunidade para que a igreja os receba com muita alegria. Jaqueline Belotti da Silva, por favor, fique de pé. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Josefa. Irmã Josefa. Josefa Janine. É isso? Janine, seja bem-vinda. Fique em pé, irmã, fique em pé. Isso. Tem mais. É a filha da irmã Janaína. Giovana, Deus abençoe em nome de Jesus. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas Pimentel? Deve ter ido fazer alguma coisa. Ó, é uma jovem que tem que ser explorada, viu? Botar para trabalhar. Aí, ó, Jaqueline, irmã Janine, tudo tem que trabalhar. Tá certo? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Tome os seus assentos. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Salmo, capítulo 91. Salmos, capítulo 91. Pedrinho, ano que vem tu vai fazer uma opção de coisa, Pedrinho. Estou só de olho em você. Deus esse ano já deu muitas vitórias para o Pedrinho. Hoje ele vai batizar, eu sei, isso aí. Isso aí. E eu vi ele no corredor vindo para cá, porque eu falei que ia ter EBD, depois falei que nem ia ter EBD, fiz maior confusão hoje na Escola Bíblica Dominical, me desculpem mais uma vez, e vi ele andando para cá, eu esbarrei com ele e falei assim, já está bom? Ele, já estou bom. Eu falei, então já pode trabalhar. Que Deus abençoe abundantemente. Cadê o Lucas? Lucas voltou? Lucas, fique de pé, por favor, querida. Giovana, botar para ralar.
Tá bom? Os filhos na fé do Carlinhos, por favor. Os jovens, fiquem de pé, por favor. Aí, Luquinha, botar para ralar. Tá bom? Janine, é pró-jovem. Vai. Irmã Janine, bota para ralar. Cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Levanta a mão, Pedrinho. Olha lá. Já tem aí uma galerinha boa para a gente trabalhar. Tá bom? Salmo 91, versículo 1 e 2. Apenas os versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Verso 2. Diz o Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, bondoso Pai, muito obrigado pela manhã, pela alegria de estarmos aqui, certos de que o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, mas esta, Senhor Deus, que declaramos através desse salmo, nós carecemos 24 horas. E sabemos que tudo gira em torno da nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu fui a um sepultamento essa semana, e chegando lá, os filhos já estavam, de alguma forma, muito consternados, tristes. E obrigado, amado. E eu reparei uma coisa, que faltava esperança naquele lugar. Eu já confesso aos irmãos que já fiz algumas centenas de sepultamentos, e normalmente as características são as mesmas. Quando alguém de Jesus morre, você sabe a diferença daquele que morre sem Jesus. E eu fiquei muito triste. Fiquei triste porque uma pessoa morreu sem Jesus. E eu esperava, obviamente, pela aproximação do filho, em que me desse a oportunidade de falar, e eu separei esses versículos, esses 2 versículos, para meditar naquele dia. Então chegou alguém da capela, uma pessoa da pastoral, e falou. Logo depois chegou uma outra pessoa que identifiquei logo que sendo espírita, falou. Depois entrou um budista, falou. Depois entrou um outro lá da família católico, falou. E o horário de 10 horas foi chegando e não me passaram a palavra para falar. Falei, então, Senhor, já que o Senhor falou para eu falar lá com eles, e eu não falei lá, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar na igreja. Por isso que eu estou trazendo esse texto para os irmãos. E qual é o fundamento da minha introdução? A Igreja Central do Rio de Janeiro teve alguns ciclos. E nós precisamos compreender que esses ciclos são naturais da igreja. Tempo onde havia muita prosperidade, tempo onde havia escassez, tempo onde tínhamos dificuldade de acomodar gente dentro da igreja, tempo onde temos bancos demais dentro da igreja, tempo onde as pessoas conviviam em paz, tempo onde havia muita briga. Nós vivíamos e temos esses ciclos porque fazem parte do organismo vivo da igreja. A igreja é um organismo vivo. Se tem gente, tem problema. Se tem problema, precisa de Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Esta é uma particularidade. A única instituição em que precisa de Deus. A igreja, ela precisa de Deus. E precisa de Deus para quê? Primeiro, para fazer ela se entender. E aí o apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo que nós somos um corpo e bem ajustado nós crescemos. Uma igreja que precisa de um manual, uma instituição, como tantas outras instituições que existem regras estabelecidas através do CEO, alguém que estabelece como que funciona cada departamento daquela instituição. A igreja também tem um manual. E o nosso manual é a própria palavra de Deus. É a Bíblia, é o nosso manual. É a regra. É o fundamento da nossa fé. É o norte. É o que nos gera expectativas de bênção e também de disciplina, de correção, de ajustes.
Mas uma coisa que eu tenho percebido que as igrejas têm esquecido, e por qualquer que seja a razão, talvez a distância tecnológica, essa igreja moderna, onde as pessoas se comunicam através do WhatsApp, veem o culto através da internet, isso nos afastou de alguma forma, e não é culpa da pandemia. A pandemia foi um momento específico da história que de alguma forma influenciou sim, mas não é a responsabilidade dela. Convenhamos que todos nós passamos por esse momento terrível da humanidade chamada pandemia, mas nós já reajustamos os nossos dias. Nós já temos a capacidade de lidar com as dificuldades, mesmo sabendo que está tudo aí ainda. Mas a igreja tem perdido espaço por conta dessas necessidades de adaptações. Se não tivermos isso, falta isso. Se nós não nos adequarmos ao público, se o orador não tiver com as mesmas características, com a roupa, com o cabelo, com o brinco, com a tatuagem, ou até mesmo com o batom. Eu vi uma pessoa pregando, prega até muito bem, e com os lábios vermelhos. Eu mandei mensagem para ele, falei, você está com algum problema na boca? Ele falou, não, eu fiz pigmentação. A harmonia facial. Eu falei, irmão, ficou igual boneca. Eu acho que ele não gostou mais não, porque ele me bloqueou. Se estiver me ouvindo, Eduardo, me desculpe. Para se adaptar ao que os outros querem ver. Eu não sei se você consegue entender que aqui o que você precisa ver é Jesus. O que você precisa sentir é Deus. O que você precisa buscar é o Senhor. Nós não temos como substituir coisas naturais para atrair as pessoas a terem uma experiência sobrenatural. Nós precisamos estar atento às coisas sobrenaturais para entender o que está acontecendo na nossa vida natural. E aí começa a desorganizar algumas questões. E não é só um problema teológico. Porque na grande maioria das vezes as pessoas que pregam, que tomam o púlpito, ou que têm a oratória, que fazem isso, fazem com eloquência, com qualidade. Alguns estudam para falar. Mas essencialmente, ou seja, está faltando sentimento. Porque se falta o sentimento, a paixão, as pessoas elas não são movidas pela recompensa. Elas são movidas pela paixão. A recompensa acaba. E graças a Deus que um dia, quando falaram de Jesus para mim, falou que a minha recompensa é no céu. A tua recompensa é na glória. Depois me enfiaram uma porção de coisa na cabeça. E algumas vezes eu até enganado pelas circunstâncias, entendi que essa recompensa eu tenho que viver aqui, nessa terra, e comer do bom, do melhor, viver daquilo que Deus tem para me dar. Quando na verdade a gente não sabe se é isso que Deus tem para você. Pode ter para o Manuel, mas pode não ser para mim. Era mais ou menos isso, e nessa direção, que eu iria falar no sepultamento. As pessoas estão preocupadas com um Deus que possa resolver os seus problemas aqui. Eu tenho certeza que você não está preocupado com isso, amém? Aqui não, aqui é consequência do seu serviço, do seu compromisso, da sua fidelidade, do seu amor, da sua vida com Deus, é consequência, porque Deus cumpre todas as suas promessas à igreja. Mas eu separei 3 coisas que eu acho importantes nesses 2 versículos e quero falar sobre eles. Primeiro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou numa outra versão, aquele que vive na habitação do Altíssimo. Há uma
qualidade de vida para quem vive com Deus. E eu tenho certeza que você tem buscado essa qualidade de vida. Essencialmente, o texto já diz, o que vive com Deus. Eu fiquei então pensando o que é que Deus não quer na minha vida para que não incomode a presença dEle. Deus não quer, em primeiro lugar, na minha vida e na tua vida, pecado, porque isso incomoda a Deus. Repita, Deus não quer que eu viva em pecado. Não fica com medo não, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas quando reavemos essa comunhão com Deus através de Jesus, Deus entende pela sua misericórdia que somos pecadores, mas Deus não quer que você viva no pecado. Segunda coisa que eu identifico, que irrita a Deus, preste atenção, irritou Jesus a ponto dele entrar no templo e meter o sarrafo em todo mundo. Farisaísmo. O que é o farisaísmo? É o comportamento do religioso que entende que ser religioso é o suficiente. Ele entende, ele acha que ser religioso é o suficiente. Jesus chega no templo, vê uma porção de gente ali fazendo de tudo, menos preocupado com Deus. E ele fala, olha, vocês são fariseus. Comportamento vazio. Pessoas que estavam preocupadas em carregar a Bíblia, andar de terno. Pessoas que estavam preocupadas em mostrar para o outro que ora bonito. Pessoas que estavam preocupadas em fazer com que a lei fosse cumprida, sem misericórdia nenhuma para quem erra. Pessoas que estavam preocupadas com o cisquinho que está no olho do irmão, esquecendo a grande trave que ele carregava. Pessoas preocupadas com o conceito e não com o que era de fato essencialmente o amor. Não é assim que a lei diz? É. Então cumpra a lei. Vem cá, cumpra. Mas Senhor, pegamos esta mulher em adultério, o pecado. Tá, então taca a pedra nela. Se vocês não têm pecado, né? Mete pedrada nela. Isso incomoda a Deus. Pessoas na casa dele que não tenham essencialmente compromisso com o amor de Deus, com a bondade, com a misericórdia. Estão descomprometidos com Deus. Mas a terceira coisa que eu percebo, e que isso muitas vezes cai como uma pedrada no nosso telhado, Deus se incomoda com pessoas que estão desanimadas e frustradas com uma religião que não é de Deus. Quando Deus chama a Josué, a primeira coisa que ele diz para Josué, Josué, esquece o que aconteceu com Moisés. Ó, larga esse trem para lá. Tem de bom ânimo, varão. Passou, passou. Passou mesmo. Larga esse negócio para lá. Não vai seguir os mesmos caminhos, não, que você vai se arrepender. Tem de bom ânimo, eu sou contigo. Vamos lá, vamos carregar. Vamos mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias. Tem pessoas que têm uma frustração na infância, que transforma isso em frustração na adolescência, que leva isso para a fase adulta, chega na igreja, todo mundo, ninguém consegue lidar com essa pessoa. E ela acha que isso é culpa dos outros. Quando, na verdade, eu peço até que você me entenda isso de uma maneira assim muito clássica. Não é nem culpa sua. Então se desarme e diga para o Senhor, Senhor, eu só não quero parar. Repita para mim, por favor, isso. Só não quero parar. Porque a coroa que está lá em Apocalipse, garantia de Deus diz assim, aqueles que permanecerem fiéis até a morte. É garantia para quem não parar. Segunda coisa que você precisa dizer todo dia, não vou atrasar ninguém. Pode ser que você esteja parado e contigo, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu vizinho. Não vou atrasar ninguém, a ordem é para continuar. A ordem é para continuar. A igreja vai crescer. A igreja vai crescer. O inferno não vai prevalecer. Os leões não prevaleceram. Nada disso vai impedir o crescimento da igreja. Você vai crescer. Deus não gosta de pessoas que sentam na sua presença e falam, tá bom,
deixa assim mesmo. O que me vale agora é só a morte, porque já tenho garantia da ressurreição, e o céu é a minha cidade prometida, irmão. Para com isso, que você está atrapalhando muita gente chegar até perto de Jesus. Compreenderam, amados? Que coisas pequenas podem estar impedindo que o Deus Altíssimo seja grande, tremendo, e que providencie todas as demais coisas que você precisa para viver nesse tempo. Então, eu cheguei à conclusão que nós deveríamos aceitar o término de algumas coisas na igreja. E, obviamente, alguém pode estar preocupado, vai mudar a doutrina, vai mudar um nome. Nada disso. Nada disso leva a gente para o céu. Mas eu acho que precisamos mudar o comportamento. E nesse versículo eu encontrei algumas coisas que podem te ajudar a identificar o seu comportamento e auxiliá-lo em mudança desse comportamento. Vamos lá, verso 2. Diz o Senhor, o que Deus tem falado com você? Como Deus tem falado com você? Através do que Deus tem falado com você? Se você tem vivido a sua vida com Cristo, tem descansado com o Senhor, tem desfrutado da proteção do Senhor, tem gozado da esperança de tudo que tem o Senhor para lhe oferecer, como que Deus tem falado com você? Eu percebo de uma maneira assim muito prática, que algumas pessoas dão muito mais valor, prestem atenção, porque isso é um risco, ao que os homens estão falando do que a palavra está falando. Eu tenho 3 adolescentes, e um deles chegou para mim e falou assim, papai, sonhei que o meu irmão vai casar com uma menina da igreja. Falei, irmão? Sonhou? Sonhou. E contou o sonho. Sonho bonito. E eu perguntei a um e perguntei ao outro. Você orou? Está orando? Você já está com tempo de casar? Já trabalha? Já consegue pagar suas contas? Não é assim, galego? Né? Você tem condições de sustentar a sua casa? Daqui a pouco vem o nenenzinho comprar fralda. Plano básico de saúde, não precisa ser muito caro não, mas um básico. Aí vem a maternidade. Com a maternidade, se os dois trabalhavam, a esposa tem que ficar em casa pelo menos um tempo para dar conta do neném. Você está pronto para isso? Ele falou assim, não. Eu falei, então para de orar. Para de orar. Se não está pronto, não peça a Deus. Você consegue entender que é mais fácil? As pessoas conseguem convencer as pessoas com as revelações que nunca existiram, com as profecias que não são bíblicas, com pessoas e líderes que têm a capacidade de persuasão através dos seus discursos e inventam. Você tem que fazer um curso de gatilho mental. Tá bom. Como se eu tivesse a responsabilidade de mexer na sua cabeça. Quando o que mexe na minha cabeça, por isso que é metanoia, é mudança da mente, é a palavra de Deus. As pessoas não querem mais ouvir o Senhor, querem ouvir o pastor. As pessoas não querem mais ouvir Deus, querem ouvir o profeta. Se vestir alguém de profeta, ela ouve. As pessoas não querem assumir a responsabilidade do que deu certo ou errado. Porque se deu certo, legal. Se deu errado, foi o pastor. Foi o profeta. A revelação fora do tempo. Ainda que todas essas coisas sejam possíveis, eu prefiro ouvir o Senhor. Será que é fácil ouvir o Senhor? Não. Mas o item anterior, se eu estou na casa dele, eu tenho relacionamento, eu tenho a chave da porta, ele me trata como alguém que está
inserido no contexto. Eu não sou um estranho, ele me conhece, eu o conheço. Então, só pelo simples fato de estar ali, essa é uma proteção que muita gente nunca teve. Só pelo simples fato de você estar na presença de Deus, Deus fala ao teu coração. Você sente paz, flui. Esta é a segurança que o salmista estava dizendo. É importante você compreender isso. Uma segurança que nasce no coração, no interior do ser humano, e ele é replicado, ele é dividido nas demais áreas da nossa vida. Todo mundo sabe que o estado do Rio de Janeiro não é um dos mais perigosos do Brasil. Você pegar a estatística, você vai ver, a Bahia mata mais gente do que o Rio de Janeiro. Tá certo? Está na estatística. Morre mais gente na Bahia, facada, pedrada, paulada, do que aqui de fuzil. O Rio de Janeiro tem hoje a média de 350 fuzis no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, o Rebolás lá tem menos gente com fuzil, com poder de fogo, igual como tem no estado do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia. Está tendo guerra agora, não está lá no Israel? Eles têm mais túnel, outras estratégias de guerra, mas tem menos fuzil do que a galera do Rio de Janeiro. Só para vocês entenderem como o Rio de Janeiro é. A segurança que você não tem lá fora, Deus te dá quando você está com o Senhor. Deus te dá. Mas o que nós estamos tentando fazer você entender aqui é uma segurança emocional, uma segurança espiritual, é uma segurança da palavra, é algo que vai além dos acontecimentos socioeconômicos, além de quem estiver no poder, além de quem estiver na política, além de quem estiver me dando a segurança. Porque você sabe que se o Senhor não guardar a cidade em vão, a PF, PC, PM, pode botar todo mundo na rua. Se o Senhor não guardar, ninguém vai te guardar. Consegue entender? Mas se você não ouvir a palavra, não compreender a palavra, não mudar o seu comportamento em relação à palavra, nada disso vai estar à sua disposição. Alguns sites de compra, eu tenho dificuldade de comprar na internet, vem com um cadeadinho em cima, que é um mecanismo de segurança. Na hora da alegria, você quer alguma coisa muito importante para você, você vê, eram R$800, mas está na promoção, Black Friday, e custam agora R$40. O que você faz? Vai lá e vai comprar. Impulso é natural. Você se preocupa com a diferença de preço, que é uma das características de fraude? Você se preocupa se o site é seguro? Você encontrou lá uma série de pessoas dizendo, comprei e não entregou, levou 200 dias, o produto chegou quebrado. Você se preocupa com um cadeadinho? Não. Na vida é assim. Pare de tomar decisões impulsionadas pelo que você vê. Pare de tomar decisões impulsionadas pelo que você ouve. Para de tomar decisões por aquilo que colocam no teu coração e você não protegeu o seu coração, porque o que protege o coração do homem é a palavra de Deus. Pare de agir sem esperança, porque tudo isso vai causar um transtorno enorme para as pessoas que você ama e para você mesmo. Isso é comportamento. Eu tenho consciência. E se eu não tenho consciência, eu paro, oro e falo ao Senhor, Senhor, me dê essa consciência. Algumas pessoas trabalham comigo, malham, fazem, antes de irem para o trabalho, a academia. E eu ouço muito eles falando assim, você tem que ter consciência corporal. E aí eu peguei, conversando com um fisiologista, uma pessoa especialista nessa área, ela falou assim, consciência corporal é quando o seu organismo já faz determinadas atividades sem necessidade, mas ela está programada para fazer. A hora que ela precisar, ela consegue fazer. Exemplo, as minhas pernas hoje carregam um peso menor do que eu carregava algum tempo atrás. Entende? Mas se eu não fizer musculação para os membros inferiores, chega uma hora, os meus músculos não correspondem mais à necessidade
de eu correr, de eu pular, de eu caminhar, de eu fazer as coisas. E eles vão perdendo essa consciência muscular. O músculo fica frágil, fraco. Por mais que eu mande ele fazer, ele não vai o quê? Obedecer. A palavra de Deus, quando ela é exercitada, você está tendo uma consciência espiritual. Para quando o diabo se levantar na sua vida, você sabe o que fazer. Quando o pecado que tão de perto nos rodeia atingir o nosso coração, nós sabemos o que fazer. Quando cairmos, olha que eu levei em 3 esferas. Tá certo? Quando cairmos, aquela palavra que um dia foi plantada no seu coração, vai fazer você lembrar o que você precisa fazer. Essa é a consciência. Esse é um dos pontos que nós queremos trabalhar em 2024 com a igreja. Estabelecendo um vínculo através de uma metodologia celular, trazendo a responsabilidade individual, cada um criando um mecanismo de estudo da palavra, de multiplicação dessas pessoas, de relacionamento entre si, para que de maneira consciente, natural, elas possam fazer as 3 coisas que é propósito de Deus para a igreja. Cumprir a sua missão. De maneira natural, sem que haja o espírito da obrigação, sem que haja nenhum tipo de necessidade de alguém falar assim, você tem que levantar e orar. Pega um atleta desse e diz para ele que ele não pode nadar. Eu me recordo de uma certa ocasião, citando aqui o nosso querido irmão pastor Luiz Carlos, ele ficou impedido de nadar. E depois, quando ele voltou a nadar, ele falou, eu lembro disso, ele falou comigo, falou, pastor, estou alegre porque eu voltei a nadar. Pega um atleta de alta performance e fala assim, você vai parar de correr, o cara morre. Ele não consegue, fica doente. Imagine uma igreja, pastor João, pastores presentes, imagine uma igreja com uma consciência espiritual de oração. Aleluia. Comprometidas com a palavra. Com amor e paixão pelas almas perdidas, os que estão perto, vão ver em você isso. Se eu não quisesse parar e falar, irmão, agora é a hora da oração. Nada disso. Agora eu vou orar. Agora, eu acabei o livro de Gênesis. Não precisa nada disso. Tudo isso passa a ser visto de forma natural na tua vida. E as pessoas vão querer estar perto de você porque você habita no esconderijo do Altíssimo. E aí, a sombra de Deus, aquela sombra, quantos se aproximam de você e dizem assim, como eu sinto a paz quando eu estou ao seu lado, a alegria quando eu estou ao seu lado, como eu sinto a bondade, a misericórdia, a mansidão, como eu sinto coisas que não se compram na padaria e nem na internet. Como eu me sinto bem ter você perto de mim. Como eu me sinto acolhido. Tem gente que gosta só do abraço. Então abraça, meu irmão. Abraça. Você vai perceber que é muito mais do que um abraço. Existem testemunhos como esses que o João deixou para alegrar o nosso coração. Como outros, pessoas doentes, que apenas um abraço curou. Apenas um abraço. Mas pessoas que estão comprometidas com o que Deus faz. Por último, amados, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus. Completem a frase. Em quem? Confiar em Deus não é fácil. Não é fácil confiar. Quando tudo está bem, aí que vai criar uma dificuldade maior, porque as pessoas vão sempre dizer, associar o seu sucesso à sua capacidade. O seu sucesso às oportunidades. O seu sucesso àquilo que você herdou. O seu sucesso. Bom seria que todos nós lembrássemos que nós nascemos sem nada e quando morrermos não vamos levar
Nada. Bom seria. Mas nós não somos assim. O orgulho, ele é ruim. E muitas vezes é o que antecipa toda a desgraça de uma pessoa. Tem pessoas que têm orgulho e batem no peito. Eu já li a Bíblia 20 vezes. Já orei, expulsei os demônios, já falei, fiz isto, aquilo, outro, tantas outras coisas maravilhosas. Tudo é bom, irmão. Não quero tirar de você o direito de fazer essas coisas. Mas essas coisas, não necessariamente, elas tratam de estar na casa de Deus. O que eu quero ressaltar, que o principal propósito deste tema, a proteção, e isso aos 112 anos, nós podemos ter certeza que esta é uma das garantias do Senhor para este lugar, que tudo que já aconteceu aqui de forma histórica, repita comigo após eu ter dito o que eu vou dizer. O mal nunca prevaleceu. Repita. O inferno nunca prevaleceu. A morte nunca prevaleceu. A derrota, tantas outras coisas, nunca o mal venceu. Essa é a principal importância de você confiar em Deus. Deus vai sempre ganhar. Deus vai sempre ser o vencedor. Eu imagino, nessa vida de igreja aí, muitos anos, os dias que eu faltei à igreja. E depois fiz a análise. Faltar à igreja, se por alguma razão eu não pude estar na igreja. Não ganhei nada não estando na igreja. E por mais que a gente tenha intimidade, e a gente sabe que na intimidade existe conflitos, diferenças, problemas. Irmão, ainda assim, a igreja é o melhor lugar para você estar. Ainda assim. Não deveria ser assim, mas ainda assim. Passa tudo diante dos seus olhos. Principalmente quem viveu uma vida regada de pecado, de coisas ruins, de livramentos de morte. Tem pessoas que certamente tiveram testemunhos tremendos de que Deus arrancou ele lá do inferno. E você pergunta a essa pessoa, valeu a pena? Ela vai dizer, valeu a pena. Eu não quero outra coisa para minha família a não ser estarmos na presença de Deus. Existe resistência? Existe. Mas o salmista diz que existe recompensa. E eu vou para a minha conclusão final, que diz assim. Verso 15 e 16. 91, 15 e 16. E ele me invocará. Leiam comigo. E eu, toda vez que você falar com Deus, Deus vai te responder. Amém? Pastor, Deus está em silêncio. Então, continue falando. Isso aqui me faz lembrar que Elias foi em um determinado lugar, num lugar monte, né? E chamou uma montoeira de profeta e falou assim, grita aí que vai ver que o teu Deus está o quê? Viajando, vai ver que ele foi ali. Irmão, o teu Deus não está viajando. Ele não descansa. Você pode chamar que ele vai te ouvir. Pastor, mas eu estou longe, afastado, vivendo uma vida de desgraça. Não importa. O teu Deus vai te ouvir.
é o lugar seguro. Ele está dizendo aqui, ó, eu vou te ouvir. E o que mais? Na sua angústia, eu estarei com ele. Tempo de angústia, irmão, está vivendo? Tempo de angústia, tempo de dificuldade emocional. O que Deus está falando? Eu vou estar com você. Tempo de depressão, de choro. Está em casa, para, não sabe o que vai falar com Deus. De repente Deus começa a agir em você. É diferente o choro do pastor e o meu aqui. Porque eu já chorei 3 vezes aqui por motivos diferentes. Mas tem gente que está em casa, chora profundamente, não sabe porquê, toma remédio, continua chorando. Sabe o que falta em você? Jesus. Não estou dando orientação para você parar de tomar o remédio, nada disso. Estou dizendo que falta Jesus. Bota mais Jesus. Falta o alface da sua salada. Pastor, estou de regime. Aí ele está comendo batata, macarrão. Não, mas é da proteína. Aí come 1 quilo de carne. Tá, mas cadê o alface? Não, alface eu não gosto não. Pastor, estou na igreja, já levei meu dízimo, Bíblia debaixo do braço, paletó, maior calorão, o cara pingando. Eu estou pingando, irmão. Já fiz, acabou meio-dia, pum, meto o pé para casa. Esqueço da minha angústia. Mas esse versículo está dizendo que Deus vai cuidar da minha angústia. Às vezes Ele não me dá nem tempo de ter angústia. Porque aí eu vejo gente que tem tanta angústia. Tanta angústia. Uma menina tem 2 filhas. Uma pessoa. E a semana passada ela falou, você me libera para levar uma das minhas meninas no médico? Eu falei, libero. Ela encontrou que a outra gêmea está com câncer. Na mesma hora eu falei para Deus, obrigado, Senhor. Porque o meu dorme o dia inteiro. Acorda, Felipe, está lá dormindo. Sofia, cadê a Sofia? Está lá com as crianças? Cadê a Sofia? Reclama o dia inteiro. Pensem num adolescente que fala mais de 20.000 palavras por dia. Pensou? Multiplica por 2. Multiplicou? Essa é a parte da manhã. Como fala? Cheguei em casa à noite, ela sentou no sofá. O senhor manda o recado para aquele seu amigo, que foi, eu não vou falar o nome, para evitar problema. Que me recebeu batendo assim na minha cara, ó. Falei, irmã, é carinho. Eu não quero esse carinho, não. Eu falei, eu vou dar o recado. Vou te levar lá no gabinete dele, na Alerj. Não precisa nem falar o nome. Para você falar com ele. Ó, eu não gosto desse carinho, não. 15 anos, tá, irmão? Tem 17, 18. Não está na menopausa. O outro, terceiro, ele toca, ele quer ficar na porta, pegou o rádio do pastor Haroldo, quando eu vi, botou do lado, o pastor Haroldo quem ia ajudar na segurança, ele pegou o rádio, botou do lado, ele vai lá, bota água, ele volta, pega a pasta, ele vai na cozinha, perturba a Maria, ele vem, quem é esse? Esses são os meus filhos. Quando ela falou disso, eu lembrei, mas todos com saúde, todos bem, o Senhor livrando, todo dia. Eu me recordo, este ano, que um dia eu fui na escola porque um tomou uma bolada na cara, caiu, bateu com a cabeça do chão e foi parar no hospital. A outra correndo de costa, jogando alguma coisa, caiu lá. O outro foi jogar a bola, irmãos. Olha que coisa absurda.
Ele foi bater alguma coisa, o garoto chutou a bola, chutou a cara dele, foi parar no hospital. Que coisa! Mas Deus cuidando, protegendo, livrando, dando saúde, bem. Sabe por que eu falo isso para você? Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com a nossa angústia, esquecemos da angústia alheia. Somos tão egoístas. Os anjos do Senhor têm acampado ao teu redor. A seta de noite não tem nem chegado na tua tenda, irmão. Aquela montoeira de coisa ruim, quem mora em comunidade sabe muito bem disso. Barricada para todo lado. O dia que você tem que entrar num lugar, tem que acender seta, você não sabe, porque se ali mudou o comando e acender seta, eles te prendem. Se você não acender seta, eles te matam. Você não sabe. A água é controlada, a internet é controlada, o gás é controlado, o pão da padaria é controlado. Você vive numa prisão eterna. Esse Deus é quem tem cuidado de você. E tudo isso só vai mudar se a sua consciência espiritual mudar. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Para que você tenha o Espírito Santo de Deus, você precisa reconhecer Jesus como seu único e eterno Salvador. Receber no seu coração o Senhor Jesus. É Ele quem vai lhe dar essa nova consciência espiritual. Isso é confiar. Pode ser que nessa manhã alguém queira, precise, esteja disposto ou disposta a receber o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe vocês. Pai querido, entre no coração dessas pessoas, faça-os confiar no Senhor e tire toda esta angústia, toda a sua ansiedade, tudo que não é bom, para que eles se sintam livres, para que eles se sintam à vontade de poder estar na tua presença, servir ao Senhor, amar o Senhor, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém.